Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos nessa noite para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Essa aqui é uma noite de adoração ao nosso Deus. Como você está, meu irmão? Meu irmão, minha irmã, como você está? Como você tem passado esses dias? Esses dias aí de pandemia, né, de quarentena. Eu espero que todos vocês estejam bem, né? E independente, meus amados irmãos, né, do que aconteça, nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado em toda e em qualquer circunstância, né? Então, eu quero te convidar nessa noite a você adorar o Senhor, eu quero te convidar nessa noite a você abrir o seu coração, né? Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas antes de começar os louvores dessa noite, eu gostaria de ler um texto com vocês. E assim, é um texto que eu gosto muito, né? Que eu já li muitas vezes assim no momento do início do louvor. Que é um versículo, né, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 108, versículo 1. Queria convidar os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias em Salmos, capítulo 108, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e direi salmos, esta é a minha glória. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O seu coração está preparado? Você está preparado nessa noite para adorar o Senhor junto comigo? Ele está aqui, Ele está aí, Ele está no meio de nós. A presença do Senhor Jesus, ela é real, ela é verdadeira. E por isso nós vamos cantar nessa noite que a presença do Senhor Jesus é real. Ele está aqui neste lugar. Vamos adorar o Senhor nessa noite com todo o nosso coração. Esqueça desse momento dos problemas. Esqueça do coronavírus. Esqueça da pandemia. E tão somente conecte o seu coração ao trono da graça. Adore ao Senhor. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Declare, irmãos. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei, declare. Adorarei.
impossível. Coloque as suas causas, coloque os teus problemas diante da presença do Senhor. Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na tua vida. Você crê? Amém. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Dizem sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Declara, igreja, Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Deus impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Sei que não estou só. Que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Ele é o Deus impossível. Coloque as suas causas diante da presença do Senhor. Não há nada impossível que Ele não possa resolver, meu irmão. Se você está aflito, angustiado, seja qual for as dificuldades que você está passando em suas vidas, coloque a tua causa diante da presença do Senhor. E Ele cuida de cada um de nós. Ele é o Deus impossível. Aleluia. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Você crê? Aleluia, Jesus.
acertar. Mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Igreja, cante, louva o Senhor. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Jesus não desiste de nenhum de nós. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. tema as circunstâncias da vida.
Jesus está no nosso barco, Jesus está em nossas vidas. Ele não perdeu o controle da situação. Que nós possamos crer que Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Exaltamos, Senhor Jesus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Porque mesmo em meio às tantas dificuldades, Senhor, mesmo em meio às crises, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para louvar a Ti e bendizer o Teu santo nome, Senhor Jesus. Que a cada dia o Teu nome seja glorificado, que nós possamos Te servir com todo o nosso coração. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor Jesus, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, que momento maravilhoso, momento de nós louvarmos ao Senhor. E agora vamos dar uma pausa aqui e logo após nós vamos continuar com a palavra de Deus. Amém? Então espere só mais um pouquinho que nós vamos estar assim ouvindo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom nós louvarmos ao Senhor, né? Como eu falei aqui no momento do louvor, nós devemos louvar o Senhor, irmãos. Não importa qual circunstância nós nos encontramos, né? Devemos sempre louvar o Senhor. Quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos ruins. Deus, Ele é sempre, sempre digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Neste momento nós vamos iniciar aqui a pregação, a mensagem dessa noite. Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 41. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Quando vocês procuram, eu vou tomar aqui a minha água. Amém, irmãos? Então, vamos ler, né? Se nós estivéssemos na igreja, daria um tempinho aí maior para você procurar. Mas, como está sendo filmado, é só você dar uma pausa, né? Procura lá a referência e depois continuamos, né? Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. O título aqui da mensagem, aqui na palavra do Senhor, está: Jesus acalma a tempestade. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem disse? Jesus, né? Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor antes de nós começarmos a mensagem dessa noite. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque até aqui a Tua mão nos sustentou, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas ricas e infinitas misericórdias, ó Deus. Senhor, é sempre bom quando nós ouvimos a Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, ela dissipa as trevas. A Tua palavra, Senhor,
ela transforma as nossas vidas, as nossas mentes, nossos corações. E nós queremos te pedir, ó Deus, queremos te pedir que nessa noite a tua palavra possa falar aos nossos corações. Neste momento, diante da tua presença, Senhor, eu me diminuo, porque eu não sou nada, Senhor, absolutamente nada diante de ti, que és um Deus grande, que és um Deus poderoso, um Deus de amor e de misericórdia. Eu me humilho aos teus pés, Senhor, e peço que nessa noite o Senhor possa me usar para transmitir a tua palavra aos corações dos meus irmãos, ó Pai. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é o mesmo tema que nós lemos aqui na palavra de Deus. Jesus acalma a tempestade. Meu irmão, minha irmã, você crê que Jesus pode acalmar a tempestade? Você crê que Jesus pode acalmar a sua tempestade? Eu quero te fazer uma pergunta, meus irmãos. Qual é a tempestade que você tem enfrentado? Qual é a tempestade que sobreveio sobre a sua vida? Qual é a tempestade que você está enfrentando? E se nós fôssemos fazer uma ilustração, o que nós poderíamos dizer que é a tempestade? A tempestade, nós poderíamos dizer que são as nossas lutas. A tempestade, nós poderíamos dizer que são as nossas dificuldades, as dificuldades que nós passamos em nossas vidas, os problemas que vêm sobre nós, as pressões que vêm sobre nós, os momentos de lutas, os momentos difíceis sobre nossas vidas. Isso que nós poderíamos dizer que é a tempestade. E o barco, o que seria o barco? O barco é a nossa vida. Então, meu amado irmão, eu quero te fazer essa pergunta. Qual é a tempestade que você está enfrentando? Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é a dor? O que você tem enfrentado na sua vida, meu irmão? Qual é a tempestade que você tem enfrentado? O que você está passando? Eu não conheço a sua vida, meu amado irmão. Não conheço. O único que conhece a sua vida é Jesus, é Deus. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe das tuas dores. Ele sabe das noites que você não tem conseguido dormir por conta das suas preocupações, por conta da sua ansiedade. Ele sabe de cada lágrima que você tem derramado diante da presença dele. Jesus conhece você. Eu não te conheço. Não profundamente como Jesus te conhece. Jesus sabe o que você tem passado. E eu tenho o costume de dizer, meus amados irmãos, se tem um tipo de gente que sofre nessa vida, é o cristão. O cristão sofre, meu irmão. O cristão sofre. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, na parte B, Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Também em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz que aquele que quiser ser um cristão, aquele que quiser ser um crente verdadeiro, tem que tomar a sua cruz, negue a si mesmo, toma a sua cruz. Isso que Jesus disse. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz, então me siga. Então, meus amados irmãos, vida cristã não é fácil. Vida cristã é luta. É luta, meus irmãos. Mas, às vezes, a gente se pergunta por que o cristão passa por tantas lutas, por que o cristão passa por tantas dores. Sabe por quê, meus amados irmãos? É porque nós vamos conquistar um prêmio glorioso. Aliás, nós já conquistamos esse prêmio, que é a salvação das nossas almas. Mas esse prêmio, ele ainda não está completinho. Por quê? Porque ainda nós não estamos ainda no céu, na presença de Deus. Então nós vamos pagar esse preço aqui. O cristão, ele sofre, ele passa por lutas, ele passa por dores. Então, não pense você, talvez você que está assistindo esse vídeo, essa mensagem, essa pregação, talvez você não seja um cristão. Então, talvez você pode pensar assim, quando eu ser um cristão, eu tenho vontade de ser um cristão, eu tenho vontade de seguir a Jesus, tudo vai ser um mar de rosas quando eu ser um cristão, quando eu ser um crente, né? No popular, né? Como nós dizemos. Quando eu ser um crente vai ser tudo mil maravilhas. Você está completamente enganado. Você está completamente enganado.
porque o cristão ele passa por lutas. Acabei de ler aqui 2 textos que o próprio Jesus disse isso. João capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflição. E Mateus capítulo 16, versículo 24. Tome a sua cruz. Quem quiser seguir a Jesus tem que tomar a cruz. Então nós não estamos aqui, meus amados irmãos, nessa terra, neste mundo, para fazer a vontade do mundo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Jesus. E nem sempre é fácil fazer a vontade de Jesus. Porque Ele sempre pede para nós fazermos aquilo que não agrada a nossa carne. Não é mesmo? Então cuidado, meus amados irmãos, com esses evangelhos que são pregados por aí. Um evangelho egocêntrico, um evangelho triunfalista, né? Não, você, em nome de Jesus, você vai vencer. Que negócio é esse, meus irmãos? Como assim nós vamos vencer? Deixa eu fazer uma pergunta. Você é cristão? Sim ou não? Responda aí. Você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Você é um cristão de verdade? Sim? Então você não vai ser um vencedor. Você já é um vencedor. Porque quem está em Cristo já é um vencedor. Amém? Então, meus irmãos, quem está em Cristo já é um vencedor. Então tome muito cuidado com esse tipo de evangelho que é pregado por aí em muitas igrejas. Tome muito cuidado. Então, o cristão, ele passa por lutas. Ele passa por dificuldades. E talvez você pense assim, poxa vida, mas será que essas lutas, essas dificuldades que eu passo, será que só vem sobre minha vida? Será que não vem na vida de outras pessoas? Meus irmãos, quando a tempestade vem, ela vem para todos nós. Para todos nós. Sabe por quê? Veja só o que o texto aqui diz. A tempestade não veio só sobre o barco onde os discípulos de Jesus e Jesus estavam. Não veio só sobre o barco deles. Veio também sobre outros barcos. Olha só, no versículo 36 diz assim, ó, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Olha que interessante. Então, a tempestade não veio só sobre o barco que Jesus e os discípulos estavam. Veio também sobre os outros barcos que estavam ali ao redor do barco que Jesus estava. Então, quando a tempestade vem, eu aprendo o que com isso? Quando a tempestade vem, ela não vem só para um, ela vem para todos. Isso é para nós aprendermos a não ficarmos lamentando com as dores, com as lutas que nós passamos. Ah, Senhor, está difícil, Senhor. Ah, acho que só eu passo isso, né? É o Elias, né? Ah, Senhor, mataram os teus profetas, só eu sobrevivi. Aí Deus fala, Elias, acorda, cara. Tem 7.000 aí que não se dobrou diante de Baal, de Jezabel. Acorda, cara, né? Então, assim, a tempestade ela vem para todos nós. Para todos nós. E, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões sobre esse texto. É muito interessante. É muito, muito interessante. E Jesus ele vai aqui nos ensinar algumas lições muito importantes sobre tempestades. E quando eu falo tempestade, é claro, né? Óbvio que não estou falando de tempestade na natureza, né? Chuva, trovões, nada disso. Mas o que eu quero ilustrar aqui são as tempestades da vida. E eu queria fazer uma pergunta, irmãos. O que nós devemos fazer quando a tempestade chegar em nossas vidas? O que fazer, irmãos, quando a tempestade chegar em nossas vidas? O que fazer quando chegar um grande problema em nossas vidas? Quando chegar uma luta, quando chegar uma adversidade, o que nós devemos fazer? O texto vai nos ensinar. Jesus, ele vai nos ensinar. Jesus, irmãos, eu gosto demais de ler os evangelhos, que Jesus, ele traz assim, lições tão preciosas, tão simples, né? Jesus, ele sempre pegava coisas que estavam ao seu redor, a natureza, né? Mato, animais, objetos, para ilustrar os seus ensinos, né? Então, Jesus tem umas lições muito legais, né? E ele é o maior apologeta, né? O maior pregador que existe. Ninguém vai ganhar de Jesus na pregação, né? Afinal de contas, Jesus é a própria palavra, né? Bom, brincadeiras à parte, irmãos. Essa é a pergunta que eu faço para os irmãos. O que nós devemos fazer quando a tempestade chegar em nossas vidas? Vamos analisar o texto? Vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer quando a tempestade, né, quando as lutas, quando as dificuldades chegarem em nossas vidas, é ficar calmo, ficar tranquilo, descansar no Senhor. Essa deve ser a nossa primeira atitude. Eu quero te convidar a você ler comigo
aí o versículo 37 e o versículo 38, a parte A. O versículo 37 diz assim, meus irmãos: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele quem? Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Só até aqui, irmãos. Olha só, deixa eu contextualizar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Veja bem. Antes dessa tempestade, o que aconteceu? Se você voltar alguns versículos anteriores, no próprio capítulo 4, você vai ver que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão, né, de pessoas, contando parábolas. Se você voltar em alguns versículos, você vai ver que Jesus ele conta algumas parábolas. Para quê? Para ilustrar os seus ensinamentos a respeito do reino de Deus, certo? E aí, em um determinado instante, Jesus, aqui no versículo 35, ele convoca os discípulos para passar para o outro lado, né, do mar da Galileia. E só um detalhe importante, você que gosta de estudar a Bíblia, olha só, irmãos, o mar da Galileia não é um mar, literalmente falando. Na verdade, o mar da Galileia é um grande lago, né, que se encontra no norte de Israel. A largura dele, só para você ter ideia do tamanho desse lago, o comprimento do lago é 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Então não é um mar mesmo, na verdade é um grande lago. Mas é só um pequeno detalhe para quem gosta de estudar a Bíblia, certo? Então Jesus ele disse para os discípulos, vamos passar para o outro lado do mar da Galileia, né? E assim, os discípulos não esperavam encontrar uma tempestade nesse grande lago, né? E aí, meus irmãos, era comum ter tempestade naquele grande lago, no lago da Galileia, no lago do mar da Galileia, né? E aí, meus irmãos, beleza, os discípulos, né, seguem a ordem de Jesus, todo mundo sobe no barco e atravessa o lago, né? E aí, de repente, vem uma tempestade sobre os discípulos e sobre Jesus. Meus irmãos, e não era uma tempestade qualquer, era uma tempestade de vento. Olha só, confira comigo aí o versículo, deixa eu ver aqui, 37, diz assim, ó: E levantou-se grande temporal de vento. Temporal de vento, então, não era um temporal qualquer, né? Pensa aí, meu irmão, um temporal de vento. O negócio é feio, o vento vem regaçando tudo mesmo, né? Destruindo tudo que está aí na sua frente. E no mar, em alto mar, meus irmãos, depois você assiste umas reportagens sobre temporais no mar, né? Então é muito forte. Então eu fico imaginando assim, eu gosto de ler a Bíblia, né? E ficar assim navegando, né? Assim, imaginando, né? Como seria a situação dos discípulos. Pensa aí no desespero, meus irmãos. Eu fico imaginando Pedro, né? Que era um pescador experiente, gritando lá para João: João, corre, João, segura a corda para o barco não virar. Ô, Tiago, pega o balde e começa a desvaziar o barco, porque provavelmente caía águas dentro do barco, né? Então poderia afundar, né? Então, os discípulos estavam tudo eufóricos, né? Agora, pensa na cena, irmãos. Os discípulos estavam ali, todo mundo eufórico, tal, a tempestade e tal. De repente, eles olham para Jesus. O que é que Jesus estava fazendo? Dormindo, de uma boa, né? Dormindo. Gente, aí eu te pergunto, quem é que dorme em meio à tempestade? Quem é que dorme em meio à tempestade, meus irmãos? Né? Bom, mas aí nós devemos entender o contexto, né, irmãos? Veja bem, antes dos discípulos entrarem no mar da Galileia, né, Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas. Agora entenda bem, naquela época não tinha microfone e caixa amplificada, né? E Jesus pregava para uma multidão de pessoas, então era muita gente. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que elevar a sua voz, né? Falar mais alto para as pessoas ouvirem, né? E talvez você nunca teve a oportunidade de pregar, né? E quem prega, quem é pregador sabe do que eu vou falar agora. Para quem não sabe, irmãos, pregar cansa pra caramba, né? Cansa muito, porque falar durante muito tempo cansa, tá entendendo? Você, irmão, que vai pro culto, né? Que acompanha ali os louvores, né? Que ouve a pregação. Talvez você nem perceba que a pessoa cansa, né? Que está pregando ali cansa. Mas
Quem prega sabe do que eu estou falando, né, irmãos? Pensa aí, você ficar ali 40 a 50 minutos falando sem parar. Porque quem prega não pode parar de falar, né? Às vezes a gente dá uma pausa assim na hora que vai ler um versículo, tomar água, né, tal. As técnicazinhas, né, de pregador. Mas assim, cansa, irmãos. Então Jesus estava cansado. E outra coisa, aí nós devemos lembrar o quê? Que Jesus, ele é 100% Deus e é 100% o quê? Homem. Então, como um homem, ele cansava, naturalmente, né? Mas eu aprendo mais do que isso aqui nesse texto. Eu aprendo uma lição preciosa que Jesus aqui nos ensina. Eu aprendo que Jesus não está assim, nos ensinando que nós devemos, que ele estava somente descansando por conta do cansaço físico. Mas eu aprendo aqui nesse texto aprendo com Jesus que nós devemos descansar, irmãos, quando a tempestade vier sobre as nossas vidas. O que fazer quando as lutas virem sobre nossas vidas? Quando virem os problemas? Quando vir um momento difícil nas nossas vidas? O que nós devemos fazer? É ficar desesperado? Não. O que nós devemos fazer é o que Jesus fez. O que Jesus fez em meio à tempestade? Ele ficou calmo, ficou tranquilo. Estava descansando. E essa é a nossa atitude. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos descansar no Senhor. Descansar no Senhor quando a tempestade vier, quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades. O que nós devemos fazer? Descanse no Senhor. Fique calmo, fique tranquilo. Tem pessoas que ficam desesperadas a ponto de arrancar o cabelo, a ansiedade bate, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ver essa crise. Calma, irmão. Jesus está nos ensinando aqui, através da palavra. Fique calmo. Fique calmo. Descanse no Senhor. Nós devemos descansar no Senhor quando vinham os momentos difíceis em nossas vidas. Mas descansar no Senhor, meus amados irmãos, não é no sentido literal. Nós pegarmos e cruzarmos os braços, né? Vou descansar no Senhor. Deus vai prover minha vida. Não, não é isso. O que é descansar no Senhor? Descansar no Senhor é você confiar nele. Aí vem o famoso Salmos 37, capítulo 37, versículo 5, né? Que é um salmos que praticamente todos vocês conhecem, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Aí assim, só que o problema é que a gente pega a primeira parte do salmo, né, desse versículo, e esquece a segunda, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, a gente entrega. Confia nele, a gente não confia, né? Então nós devemos confiar, irmãos, devemos descansar no Senhor quando chegar os momentos difíceis de nossas vidas, quando chegar a tempestade no nosso barco, ou seja, na nossa vida. Amém? Descanse no Senhor. Segunda lição, o que nós devemos fazer quando a tempestade chegar? A segunda lição é ter fé, acreditar que Jesus agirá em nosso favor. Então, essa é a segunda lição, é ter fé, meus amados irmãos. Agora eu gostaria de ler com vocês o versículo 39 e o versículo 40. Versículo 39, versículo 40, diz assim, E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, né? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe aos discípulos, né? Jesus disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Meus irmãos, vejam bem, a tempestade veio sobre o barco onde Jesus e os discípulos se encontravam, né? Onde Jesus e os discípulos estavam. E os discípulos, irmãos, Jesus reclamou que os discípulos, cadê a fé de vocês? Porque vocês não têm fé. Cadê a fé de vocês? Gente, a solução para os discípulos estava ali do lado deles, que era Jesus. Jesus estava no barco. Meu irmão, se Jesus está no barco, a coisa funciona. Se Jesus está no barco, tudo dá certo. Se Jesus está no barco, nada vai dar errado, meu irmão. Então, se Jesus está no nosso barco, ou seja, se Jesus está em nossas vidas, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Lembrei daquela música aqui agora. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Se nós colocarmos nossa fé em ação, vai dar tudo certo, irmãos. Então, os discípulos, eles deveriam colocar a fé deles em ação. E Jesus estava ali do lado. E olha só, irmãos. E olha que os discípulos já tinham visto Jesus, né? Já tinham visto Jesus ter feito vários milagres. Nós estamos aqui no capítulo 4.
Se você voltar aí o comecinho do capítulo 4, o capítulo 3, você vai ver que Jesus fez vários milagres e os discípulos ali presenciaram os milagres que Jesus fez. Então, nesse momento que os discípulos de Jesus estavam ali no mesmo barco, em meio à tempestade, os discípulos deveriam ter fé, eles deveriam lembrar, poxa vida, Jesus já fez vários milagres, então esse aqui para Jesus, e fazer o mar acalmar, é fichinha. Mas não, eles não creram em Jesus, eles não tiveram fé e já tinham visto vários milagres que Jesus tinha feito. Então, a gente pode pensar assim, meu Deus, esses discípulos é cabeça dura. Ô irmãos, nós somos do mesmo jeito. Nós somos do mesmo jeito, irmãos. Quem aqui de nós não já passamos por um momento assim difícil em nossas vidas, né? E a gente foi ali, ó, no joelho, foi ao joelho na presença de Deus, clamar a Deus, Senhor, socorro, me ajuda nessa dificuldade que eu estou passando, Senhor. E Deus foi lá, abriu as portas, resolveu o nosso problema, a gente ficou feliz. Aí o que acontece? O tempo passa, a gente relaxa, né? E aí veio outra dificuldade, talvez no mesmo nível ou até pior, e a gente fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Socorro, Senhor! Sendo que a gente já tinha passado, já teve uma experiência, né, anterior, que Deus solucionou o nosso problema em meio àquela tempestade que nós tínhamos passado. Então nós somos iguais aos discípulos, irmãos. Não adianta a gente querer questionar, dizer, meu Deus, como os discípulos são cabeça dura. A gente é do mesmo jeito, irmãos. A gente é do mesmo jeito, né? E às vezes não é milagre também que resolve o problema, não. Às vezes é nós termos fé. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa assim, ó, hoje é mais difícil acreditar em certas coisas porque assim não tem tantos milagres assim como no Antigo Testamento, ou até mesmo no Novo Testamento, né? Na época dos discípulos de Jesus, tinha muito milagre. No Antigo Testamento tinha muito milagre, então era fácil do povo crer. Era nada, irmãos. Não era não. Quer ver um exemplo? O povo de Israel, né? O povo de Israel ali, ó, sofrendo debaixo do domínio de Faraó, e o povo clamou a Deus, pediu a Deus um libertador, Deus mandou Moisés, e aí Deus fez aqueles grandes sinais, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, né? Coluna de fogo para aquecer o povo durante a noite, coluna de nuvem para não deixar o povo se queimar no sol, né? E também a nuvem servia para guiar o povo. Então, vários milagres Deus fez, irmãos. E o povo fez o quê? Blasfemou de Deus. É só ver o povo de Israel saiu do Egito, né? E lá na frente reclamou tanto de Deus que Deus não permitiu que o povo entrasse na terra prometida. Então, meus amados irmãos, que nós possamos lembrar das experiências que nós tivemos no passado, o que Deus fez por nós. Sabe, a gente às vezes fica olhando muito para a tempestade, né? Para os problemas, para as lutas, e esquecemos das experiências que nós tivemos, e esquecemos do que Deus fez por nós no passado. Deus fez muitas coisas por nós, né? E o sustento que Deus nos dá, irmãos, né? A saúde, né? A oportunidade de nós vivermos bem, a oportunidade de nós, assim, o trabalho que nós temos, a família que nós temos, os amigos, né? De estarmos bem espiritualmente. O ser humano é um ser muito insaciável, né? Sempre quer ter mais. Mas o que nós devemos fazer quando a tempestade chegar? É ter fé. Fé que Jesus agirá em nosso favor. Não agir como os discípulos, mas ter fé. E, amados irmãos, um detalhe importante. Devemos ter a fé que a palavra de Deus nos ensina. A fé bíblica. Porque a fé da Bíblia não é a mesma fé do mundo. Sabe por quê? Porque, já falei isso várias vezes, a fé da Bíblia ensina o quê? Que nós temos que crer para depois ver. E a fé do mundo não. A fé do mundo você tem que ver para depois crer. Já parou para pensar nisso? Já parou, irmãos, para pensar? Então por que nós somos cristãos? Porque nós temos fé em Deus. E nós nunca vimos Deus. Aí como é que nós sabemos que existe? Tem como provar? Não. Se você é cristão e quer provar, um exemplo, para um ateu que Deus existe, você não vai conseguir provar, porque não tem como. Não tem como você levar Deus no laboratório e provar. Então como que nós sabemos que Deus existe? Através da fé. É fé. Entendeu? E por isso que um ateu nunca vai acreditar em Deus. Você já parou para pensar, poxa vida, por que um ateu não acredita em Deus? Sabe por quê, irmãos? É porque a fé do ateu é uma fé mundana, não é uma fé bíblica. Repetindo, como é que é a fé bíblica? Você tem que
crer para depois ver. É a fé do mundo, você tem que ver para depois crer. Então por isso que o ateu nunca vai acreditar em Deus, que ele quer ver evidências, ele quer ter evidências que Deus existe para depois crer. Não funciona. Uma vez um ateu, eu estava assistindo uma sabatina, né? Acho que tinha um ateu, um pastor e um padre, né? Aí um ateu falando assim, quer ver eu provar que Deus não existe? Olha só, se Deus existe, que ele quebre aqui o meu dedo agora, ou meu braço, ou qualquer coisa. E não quebrou, então Deus não existe. Ele está completamente enganado, porque a fé bíblica não é assim. Por quê? A fé bíblica é, nós temos que crer para depois ver, e não ver para depois crer, assim como o ateu crê, né? Se é que ele crê, né? Bom, irmãos, então devemos ter fé que Jesus agirá em nosso favor. Terceira e última lição. O que devemos fazer quando a tempestade chegar? Primeiro, ficar calmo, ficar tranquilo. Segundo, crer que Jesus agirá em nosso favor. A terceira lição que nós aprendemos é crer que a tempestade vai passar. Simplesmente isso. Crer que a tempestade vai passar. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 39, que diz assim, ó, e ele, quem? Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo com esse versículo que nós acabamos de ler? Eu aprendo que a tempestade, ela vem sobre nossas vidas, vem sobre a vida de todos, vem. E nós devemos, de fato, estar preparados. Mas eu aprendo uma coisa, ela vai passar. A tempestade é passageira, meus irmãos. A tempestade é passageira. Por mais aparentemente terrível, por mais difícil que ela seja, ela é passageira. É só você lembrar nos tempos aí de essas chuvas, esses temporais, né? Quando tá aquela chuva grossa, aqueles raios, trovões, aqueles ventos, você fala, meu Deus do céu, vai acabar com o mundo, né? Vai acabar com tudo. Aí daqui a pouco a chuva passa, as nuvens se dispersam, né? Vem aquele céu azul, os passarinhos começam a cantar, né? Aquela brisa, aquela bonança, aquela tranquilidade. Assim também acontecerá em nossas vidas. Vai vir a tempestade? Vai ser difícil em alguns momentos em nossas vidas, algumas dificuldades que nós vamos passar, vai ser difícil. Mas Jesus está no barco da nossa vida. Tudo vai ser resolvido, meus irmãos. Tudo vai ser resolvido. E outra coisa, Jesus disse que a tempestade, que nós devemos enfrentar a tempestade, e nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. Nós vamos chegar do outro lado. Olha aqui, ó, versículo 35. Acompanhe comigo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Por que Jesus queria chegar ao outro lado? Porque Jesus tinha um propósito, que era libertar o endemoniado de Gadara, né? O gadareno, né? Então Jesus ele tinha um propósito de ir ao outro lado para salvar essa vida e fazer dele um missionário, e de fato ele fez, né? E esse missionário, o ex-endemoniado, né? Foi a Decápolis, né? As 10 cidades para pregar o evangelho, enfim. Mas Jesus ele disse, passemos para o outro lado. Olha só, irmãos, devemos prestar atenção nas palavras de Jesus. Passemos para o outro lado. Se Jesus disse que nós vamos passar para o outro lado, nós vamos passar. Claro, Jesus também não falou para os discípulos o que os discípulos iam enfrentar no percurso, no caminho, né? Veio a tempestade. Não importa se a tempestade vai vir ou não, mas o importante é que nós vamos chegar do outro lado. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Então pode vir tempestade. Se Jesus está no barco, tudo vai dar certo, meu irmão. Tudo vai dar certo. Então creia que tudo vai dar certo. Amém? Então, meus irmãos, essa mensagem que eu trago para vocês nessa noite, que Deus possa estar assim fortalecendo o teu coração, meu irmão. Volto a repetir o que eu disse aqui no início, eu não conheço a tua vida, eu não sei das suas lutas, eu não sei das suas dores, eu não sei das suas lágrimas derramadas diante da presença de Deus. Eu não conheço. Não conheço a tua causa, mas Jesus conhece. Eu não conheço a tua tempestade, mas Jesus conhece. E Ele pode acalmar essa tempestade. Ele pode acalmar. Então crê, meu irmão. Se está difícil, se está passando por lutas, coloque diante de Deus. E louve ao Senhor, né? Louve ao Senhor nos momentos difíceis. Vamos fazer como o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Então vamos passar pela prova, dando glória a Deus. Que negócio é esse, irmãos?
nós só vamos glorificar o Senhor nos momentos de bonança, nos momentos fáceis, né? Não. Vamos glorificar o Senhor também nos momentos difíceis. Amém? Então essa é a mensagem que eu trago para os irmãos, que Deus possa estar se abençoando na sua vida, que você possa estar assim, tendo uma semana abençoada na presença de Jesus, que Deus possa estar se fortalecendo na sua fé. Eu quero dizer para você que está desanimado, meu irmão, busca ao Senhor, busca ao Senhor com todas as tuas forças. Talvez a sua força é pouca, não importa, busca ao Senhor, busque ao Senhor. Leia a sua Bíblia, ore ao Senhor, ouve louvores, assiste pregações, busca a presença de Deus. Porque, meus amados irmãos, se nós deixarmos de buscar a presença de Deus, pode ter certeza que a situação só vai piorar. Então, busca ao Senhor. Eu gostaria de orar com você neste momento para nós encerrarmos. Santo Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por este momento, por essa palavra. Ó Deus, eu oro pela vida dos irmãos, pela vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa estar assim, que o teu Espírito Santo possa estar fortalecendo a cada um deles, que eles não venham desistir, Senhor, de buscar a Ti, de buscar a Tua presença, Senhor. Que nós possamos estar cada dia mais unidos, ó Pai. Que nós possamos estar cada dia, Senhor, com sede de buscar mais a Ti, mais a Tua presença. Ó Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos afastarmos das tentações deste mundo. Ó Deus, das ciladas do diabo, Senhor, que a cada dia nós possamos buscar a Tua face, ó Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Te pedimos uma boa noite, abençoada de sono, tranquila, Senhor, na Tua presença. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, ó Deus. Segura em nossas mãos, Senhor, para que nós não venhamos cair, Senhor, em tentação. E assim venhamos, ó Deus, a entristecer a Ti, a entristecer o Teu coração. Fortalece a cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra que eu deixo aí para os irmãos. Irmãos, quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu queria pedir a você que você pudesse estar se inscrevendo. Basta você clicar aí no cantinho do vídeo aí, se inscrever, né? Clica também no sininho, irmãos, que toda vez que eu colocar um vídeo aqui no meu canal, você vai receber a notificação, você vai receber esse vídeo, tá bom? Então, assim, que possamos estar assim, fazendo com que o Evangelho possa alcançar várias e várias vidas. Queria agradecer você que já é inscrito no meu canal, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela força, né? E todos juntos nós vamos fazer com que o Evangelho alcance muitas e muitas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe a todos vocês.